A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, meu amigo, meu irmão, para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2025, multiplicando discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. O autor desta revista é o pastor David Pereira de Freitas. Nossos agradecimentos a esse querido pastor. Quero também te agradecer por estar conosco, E para compartilhar aqui também com os amados irmãos esse estudo também, que eu creio que é uma bênção, está sendo uma bênção. Antes de começar o estudo, eu queria te pedir que você desse a sua opinião sobre o estudo que nós estamos fazendo, E sobre, aqui falando sobre discipulado, O que você tem aprendido, se você tem gostado dessas lições desse trimestre, creio que é uma lição muito inspiradora para os dias atuais, Recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, irmãos, queremos aqui agradecer também a cada um de vocês que tem compartilhado, se inscrito no nosso canal. Essa lição, irmãos, nós vamos começar fazendo as perguntas que a própria lição nos faz aqui. Qual o legado de fé que recebi e como posso honrá-lo na minha geração? Como que nós podemos honrar esse legado, A segunda pergunta aqui: há áreas da minha vida em que preciso reacender o dom de Deus que está em mim? Em qual área da minha vida eu tenho que me aquecer, reacender, na verdade? E terceira e última pergunta é: tenho vergonha do Evangelho ou de me identificar como discípulo de Cristo? No mundo relativo como nós estamos, irmãos, nós temos que manter a nossa identidade cristã, diante de um mundo tão difícil, tão conturbado como os nossos dias. Vamos estar orando, logo após estaremos fazendo aqui a leitura do texto, Antes, não comentei aqui, mas a lição que nós vamos estudar essa semana é a lição 8. O texto base é 2 Coríntios, capítulo 1, e o título da lição é Guardando o Tesouro da Fé. Vamos estar orando agora, nesta hora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Senhor Jesus Cristo, pela qual nós professamos sempre a nossa fé em Ti. Agradecemos, Senhor, cada um dos irmãos que está conosco, para junto podermos estar fazendo esse estudo, Que o Senhor possa estar nos abençoando, que possamos tirar a lição prática para a nossa vida cotidiana, que o Senhor tenha abençoado a cada um de nós. Abençoa, Senhor, todos eles, nossos amados irmãos, que esse vídeo, Senhor, possa alcançar o maior número de pessoas, que ela venha entender, ó Pai, o objetivo da lição que hoje nós estaremos estudando. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós queremos te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, o objetivo desse estudo, é encorajar o discípulo a valorizar o seu legado espiritual, abraçar com coragem o chamado de Deus e guardar fielmente a fé recebida, mesmo diante das dificuldades, confiando no poder do Espírito Santo, Coisas que muitas pessoas hoje não crê no poder do Espírito Santo. E nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Então, o texto proposto aqui, proposto é 2 Timóteo, capítulo 1, mas nós vamos resumir aqui em 3 versículos, Primeiro nós vamos ler aqui a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, que está aqui
Ó, no versículo 8 do primeiro capítulo de 2 Timóteo, carta de Timóteo. Lembrando, irmão, que essa é primeiro capítulo da carta, né? Que nós já estamos lendo agora, a segunda carta aqui, endereçada a Timóteo, e Paulo faz essa recomendação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, essa carta, com certeza, foi escrita, né, nas prisões de Paulo, onde ele estava preso. Então, foi direcionada a Timóteo. Então, para que ele não se sentisse envergonhado do Evangelho, né? Não devemos ter vergonha do Evangelho. Também, em Romanos, irmãos, Romanos, capítulo 1, né? Vou separar aqui. Romanos, capítulo 1. Abri aqui rapidinho. E o versículo 16 e 17 também. Portanto, a Paulo falando, né? Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa última frase aqui, né? Esse último dizer assim, é tirado de um contexto que está lá também em Abacuque, né? Se os irmãos foram lá, acho que é o capítulo, não sei se é o capítulo 1 de Abacuque, né? E versículo 4 que fala. Vamos rapidinho aqui, né, irmãos? Não vamos estar falando muito sobre o texto, né? Os versículos, mas é só para contextualizar como que a Bíblia ela fala por ela mesma, né? Ela anuncia, deixa eu ver aqui, Abacuque. Miqueias, Oséias, me perdi aqui, irmão. Abacuque. Não, Abacuque, né? Acho que é o capítulo 4. Não é o capítulo 4. É o capítulo 2 de Abacuque, que diz assim: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, os irmãos veem que o Evangelho sempre está cumprimentando, né? O antigo cumprimenta o velho e o velho cumprimenta o antigo. Aliás, o velho cumprimenta o novo e o novo cumprimenta o velho, né? Então, irmãos, aqui essa última carta, né? Escrita pelo apóstolo, marcada por um tom pastoral profundo, e é a mais pessoal das cartas pastorais, ao escrever da prisão em Roma. Então, Paulo estava em Roma, né? Mesmo porque ele mesmo pediu para ser a sua própria defesa. Os irmãos lembram disso, né? Que ele pediu para ser, apelou para César, na verdade, né? E aí ele mesmo faz a sua autodefesa. Ciente da sua morte se aproxima, Paulo expressa a preocupação com a continuidade da missão do Evangelho. É interessante, né, que Paulo, a preocupação de Paulo sempre, quando ele, nas suas missões, ele sempre retornava às igrejas daquela época para ver como que estava. E aqui, quando ele designou, né, Timóteo para ela, e então ele dá essas recomendações, né, da preocupação que ele tinha da continuidade do Evangelho depois da partida dele, né. Ele vê em Timóteo não apenas um filho na fé, mas alguém chamado
por Deus para liderar com coragem em tempos de apostasia. Apostasia é quando a pessoa foge da fé cristã, né? E apostata da fé cristã e começa a introduzir outros ensinamentos, né? Que não tem nada a ver com o Evangelho. Era o que estava acontecendo naquela localidade ali, alguns irmãos, né? Deturpando o Evangelho de Cristo. A perseguição e medo. Ele convida Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, né? E reacender o dom espiritual e aguardar com zelo o depósito da fé. Então, a experiência que Paulo passa, né, e que os demais pessoas que ensinaram o que Cristo transmitiu a cada um deles, né? Porque a base do Evangelho são os apóstolos, né? Os ensinos apostólicos. Então, com certeza, Paulo aprendeu também, mesmo porque ele era rigoroso na doutrina dos fariseus, né? Zeloso pela lei, mas ele aprendeu também que os ensinamentos de Cristo, né? E isso ele pôs em prática. Ele lembra que o discipulado autêntico não se baseia em conveniência ou conforto, mas em convicção de fidelidade, né? Então ele sabia que Timóteo ele tinha esse propósito, né, de ser fiel, um jovem na casa de Deus, liderando uma igreja, né? Não é porque ele era jovem que ele não ia saber conduzir o povo de Deus. O discípulo é alguém que reconhece o valor do legado recebido, né? E enfrenta o sofrimento com coragem e permanece firme na verdade pela ação do Espírito Santo. Então, Paulo transmite aqui a dependência do Espírito Santo, né? Pela ação do Espírito Santo, não pela força humana, mas pela ação do Espírito Santo. Que ele sofresse, né? Pelo amor do Evangelho. Quando nós falamos o título aqui, né? Nós vemos aqui um baú, né? Era um símbolo dos tesouros guardados e sempre estaria dentro de um baú, dentro dessas. E aqui nós vemos que o maior tesouro guardado são os ensinamentos dos apóstolos que foram passados às gerações, os legados que foram deixados, né? Hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia, né? A palavra de Deus, a Bíblia impressa, escrita, falada através de gravações, mas naquela época a palavra era transmitida de pessoa para pessoa, né? Então, irmãos, aqui nós vemos aqui o perigo da falsa doutrina e da ganância, né? Esses textos aqui de 2 Timóteo, né? Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vou botar aqui no texto aqui rapidinho, irmão, a gente não se perder, né? 2 Timóteo, capítulo 1. Já estamos na segunda carta. Então ele diz assim, de 3 a 10. Timóteo é lembrado das suas raízes espirituais. Quais eram as raízes espirituais dele? A sua mãe, a sua avó Loide, né? E a sua mãe Eunice. São os dois pilares que tinha em sua casa, exemplos, né, de mulheres cristãs. Isso está no versículo 5 que diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e da tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Um exemplo, um legado da sua própria família, né? Sua avó e sua mãe, né? A avó Loide e sua mãe Eunice. E foram exemplos práticos, né? Que hoje merece ser recomendado nas igrejas, não deixar apenas a liderança da igreja cuidar da fé,
mas sim os próprios pais, né? E aqui não se destaca muito o pai, porque o pai não era judeu, né? Mas ele era grego. A lição, a Bíblia retrata isso, né? Esse legado não é apenas genealógico, né? Mas espiritual. Paulo menciona uma fé sem fingimento, passado por 3 gerações, e destaca essa herança como um fundamento firme para o chamado de Timóteo. Então, na verdade, a base já estava feita, né? Quando Timóteo aceitou o chamado de ser um pastor, né? De ser um líder na casa de Deus. Um firme fundamento, né? O fundamento, a base, a sua família, as escrituras, os ensinamentos que foram recebidos, né, irmão? Então, irmão, nós vemos aqui que como que é deixado um legado de uma geração, né? Ele fala aqui, passado de 3 gerações, né? 3 gerações foram recomendadas aqui. Da mesma forma, devemos valorizar as raízes espirituais, as pessoas que exerceram e exercem influência espiritual em nossas vidas. Você lembra de quem foi de quem você se espelhou no Evangelho para seguir o caminho de Cristo? Tem muitos exemplos, né? E nós vemos grandes pregadores, pessoas que nos conduziram ao Evangelho, né? E hoje nós chegamos ao entendimento através da mensagem desses irmãos que foram antecessor a nós. E hoje nós estamos aqui transmitindo o mesmo Evangelho que foram passados para nós, as mesmas recomendações, né? Porque, irmão, o Evangelho é um só. Quem muda são as pessoas e as épocas também, mas o Evangelho é um só. Quando você diz que Jesus é o ontem, hoje e eternamente, é porque ele não muda, né? Quem muda são as pessoas. Da mesma forma, devemos valorizar essas raízes espirituais, pessoas que exerceram e exercem influência espiritual em nossas vidas. Afinal, o discipulado não nasce no vazio, mas muitas vezes é fruto de gerações que semearam com fidelidade. Com certeza, né, hoje, no Brasil, somos uma porcentagem de cristão, né? Nós dizemos evangelho, mas eu prefiro usar a palavra cristão. Mas quantas pessoas sofreram, né, perseguições talvez não físicas, mas perseguições realmente assim, de ser ignorada, né? Até chegar esse percentual que hoje eles acham que o Evangelho tem influência na nação, né? Então, irmãos, é com isso que nós vemos que o legado foi deixado às gerações passadas para nós hoje, brasileiros, né, cristãos, e que anunciamos o Evangelho com amor, né? Devemos anunciar o Evangelho com amor. Afinal, o discipulado não nasce no vazio. A perseguição do primeiro século ameaçava apagar a chama do dom de Deus. Não diferente muito da nossa época atualmente, né, que muitos países aí sofrem grandes perseguições, até matam cristão, né, pelo incrível que pareça, né? Porque você matar um cristão, qual é a razão de matar um cristão? Sim, é que ele não prega o Evangelho, né? Quem mata cristão é que ele não quer que aquele pregue o Evangelho, né? Ameaçava apagar a chama do dom de Deus. Por isso, Paulo exorta Timóteo a reacender o seu chamado, né? Chamando novamente, né, a ser firme na fé. Nós devemos ser firmes na fé. Nós devemos ser guardador, né, guardião da palavra de Deus, né? Numa palavra assim superficial, mas guardião quer dizer você falar, exortar, ensinar, né? Mostrar que a palavra de Deus ela é atualíssima, né? Lembrando que a fé exige cuidado constante por meio da oração, obediência, da dependência de Deus. Esses 3 pilares que nós estamos falando aqui, né? A oração, importantíssimo, devemos orar sempre, né? Orar sem cessar. Devemos ter a oração como um instrumento forte, né? E nós sabemos que a oração do justo tem muitos em seus efeitos. Então a oração, irmão,
ela é mais eficaz do que qualquer arma que possa existir, porque a oração, ela fecha a boca dos leões, né? Ela derruba muralhas, né? A oração de uma fé não fingida, ela é muito melhor do que qualquer armas, né? Então, nós temos uma coisa muito poderosa que é a oração. Se nós soubéssemos o valor da oração, por isso Jesus orava muito, porque a oração cuida da vida espiritual, né? A obediência, né? A queda do homem está relacionado a essa queda, né? Da desobediência. É uma coisa que nós devemos ser obedientes e depender exclusivamente de Deus, né? 3 pilares: oração, obediência e depender de Deus. Tem um hino prático que diz assim: Deus cuida de mim, da sua casa. Não vou cantar aqui não, tá, irmão? Só para os irmãos terem noção. Então, nós devemos deixar Deus dirigir a nossa vida, né? Paulo afirma: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, né? Essa palavra equilíbrio aqui, ela é interessante, né? Que quando nós lemos aqui, aqui no versículo 7 desse capítulo 1 da segunda carta de Timóteo, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação, né? Devemos ser moderados num mundo conturbado, violento, com tantas pessoas ajeitadas. Devemos ter o espírito de moderação, um espírito tranquilo, um espírito apazigador, né? Essa capacitação vem do Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, né? Então o Espírito Santo é a ferramenta essencial para que molde o coração do homem que era um homem bruto, ignorante, rancoroso, e agora ele é amansado pelo Espírito Santo, porque a obra é do Espírito, né? Que fortalece o coração e orienta os passos. O discipulado começa um legado recebido, mas exige decisão pessoal. Cada discípulo precisa responder com ousadia ao chamado, né? Todo mundo foi chamado, né? Eu, você e quem mais quiser seguir nesses 3 pilares, que é na oração, na audiência e na dependência de Deus. Irmão, o crente não faz nada se Deus não permitir, né? A nossa oração sempre deve ser feita na vontade do Senhor, né? Senhor, pedimos que cure, que abra as portas, se for da sua vontade. Jesus orou assim, né? Orou, e nós temos como exemplo maior o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada discípulo precisa responder com ousadia o chamado, confiando que Deus concede força para enfrentar o obstáculo, firmeza para cumprir a missão. Então você tem uma missão a cumprir. Qual é a missão a cumprir? Ganhar almas para Cristo, né? Nós estamos aqui, irmão, porque primeiro Deus nos salvou, né? Nos tirou do mundo do pecado, tirou do mundo das trevas e transportou para o mundo da sua celeste luz, né? Nós andávamos em trevas. Um homem que anda em treva, anda na escuridão, não sabe para onde vai, não sabe onde está, porque ele está em trevas, né? Mas um dia raiou a luz, então agora tudo se esclarece, né? É só você olhar para a escuridão e olhar para a luz, né? A luz resplandece, né? E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo que resplandeceu nas trevas. Então nós, irmãos, como luz, né? Como depósito da luz, a lâmpada, né? Vamos dizer assim, onde conserva a luz, devemos ter firmeza na nossa visão. E a visão que nós temos aqui é ganhar almas para Cristo, para que o maior número de almas seja entregue naquele dia, quando nós receberemos a coroa da vida eterna. Todo aquele que serviu a Cristo, que honrou a Cristo, né? Que propagou o nome de Cristo, que amou a Cristo, então vai ser dito para ele: vinde bendito do meu Pai, que o reino do céu está preparado desde a fundação do mundo. Então,
Irmãos, é hora de prepararmos e ganhar as almas para Cristo, né? Esse é o objetivo do Evangelho, do discipulado, né? Sofrer pelo Evangelho com confiança em Deus. Paulo passava pela essa etapa, né? Porque o Império Romano começou a perseguir a igreja naquela época, né? Os crentes, os salvos, os santos, né? E muitos foram nas prisões, nas masmorra, e foram perseguidos mesmo, né? Tiveram uma grande perseguição naquela época. E Paulo fala aqui do sofrimento pelo Evangelho, né? Não é um sofrimento qualquer, né? É um sofrimento em prol de algo maior, que é o Evangelho. A profissão da nossa fé, a confiança em Deus. Está do versículo 8 ao 12, né? Já lemos aqui o 8, né? Para que Timóteo não se envergonhe, a recomendação. Paulo desafia Timóteo a não se envergonhar nem de Cristo, nem de seus servos. Sofrimento pelo Evangelho não é sinal de fraqueza, mas parte da fidelidade, né? Contudo, é importante entender o contexto. Paulo estava preso em Roma e era a sua segunda vez, mas agora ele estava em uma masmorra escura, úmida, fria, insalubre. Imagine, né, irmãos, um homem poderoso igual Paulo, que pegava as cartas nas autoridades religiosas da sua época, né? E pegava e ia perseguir a igreja. Agora ele está numa situação inversa, porque agora ele entendeu que ele não lutava contra a igreja em si, mas lutava contra o Senhor. E lá no caminho de Damasco, os irmãos conhecem essa história, ele teve um encontro real com Cristo, e Cristo apareceu a ele e disse: ó, dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. E Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou aquele que tu persegues. Muitas pessoas perseguem a Cristo sem saber, achando que está perseguindo a igreja, né? Na verdade, estão trazendo maldições sobre ele, porque a igreja é do Senhor, não é de homem nenhum, né? A igreja é pura, santa, imaculada. Não é a igreja rótulo, mas a igreja pessoas, né? Que professam a sua fé em Cristo, né? Paulo estava preso por isso, pela sua fé. Mas Paulo também não se envergonhou, né, desse evangelho poderoso e transformador. Ele estava preso em Roma e era a sua segunda vez, mas agora ele estava num lugar mais duro, né, numa masmorra, numa cela, num calabouço, né, e escura, úmida, fria, insalubre. Imagine, né? Um homem com tanto poder agora em situações adversas. Os prisioneiros enviados para esse lugar chamado Marmetina era dali leproso e ia para o martírio. Quando Paulo foi preso pela primeira vez, a motivação era a oposição dos judeus, mas agora foi o próprio Estado romano. Lembra que ele tinha pedido para que fosse para Roma, que lá ele queria ser julgado por César e para se defender, e lá foi dito que ele daria grande testemunho, né? O Espírito Santo falou com ele que ele daria grande testemunho e salvaria muitas pessoas. O Evangelho foi tão poderoso que o Evangelho atravessou os oceanos e chegou até nós, né, irmãos? Lembrando agora. Aparelhado para matar, que o aprisionou, assim muitos na Ásia não queriam ver seus nomes associados a Paulo, pois ele estava preso como malfeitor, à beira de ser condenado à morte pelo imperador Nero, né? Então, só esperando a sentença final, e Paulo está passando por grandes tribulações. Por isso que ele diz, né, sobre fala aqui, né, as perseguições, tribulações, né, muitos. Ele era um homem qualquer, irmão. Um homem como outro qualquer, né? Tinha medo, tinha seus... Mas
corajoso também, né? O medo não o dominava. Nesse contexto que Paulo exorta o seu filho na fé: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo meu sofrimento pelo Evangelho. Então Paulo foi um herói, vamos dizer assim, né? Se tivesse herói no Evangelho, Paulo foi um dos grandes heróis do Evangelho, né? Timóteo não deveria ser envergonhado de Cristo, nem de seu enviado. O sofrimento não é um fracasso, mas parte do chamado cristão, né? Às vezes a pessoa pensa que passar por humilhação, né, igual Paulo passou, igual outros passam hoje em dia em outros países fechados para o Evangelho, né? Países que não entendem o que é o Evangelho, né? Com medo que o Evangelho transforme, né, a vida deles, né? Imagine um homem bruto, arrogante, sem um coração fechado, e de repente ele é atingido pelo Espírito Santo e ele começa ali ceder, né, a voz do Espírito Santo, e ele é totalmente mudado. Nós vimos isso em muitas épocas, né? Homens que eram cruéis, mas foram alcançados pelo poder de Deus e transformados também. Timóteo não deveria se envergonhar, né? Somos salvos pela graça, chamado a uma vida santa, convidados a compartilhar o sofrimento de Cristo. Essa graça planejada antes dos tempos foi revelada em Jesus, que venceu a morte e trouxe a vida. Meu nariz está... Perdão, tá, irmão? Aqui meu nariz está... Esqueci de trazer um papel para cá. Mas continuando aqui, né, irmão? O Evangelho é revelação divina, não invenção humana, né? Cabe ao discípulo crer, guardar e proclamar com ousadia e sustento pelo Espírito Santo. Então, como eu já disse, o maior projeto de Deus, né, porque o cristão, uma vez que ele se converte, está ainda aqui, é que deveremos proclamar o Evangelho de Deus com ousadia, né? Nós somos testemunha da transformação de Cristo, né? O que seria de mim se não fosse o Evangelho de Cristo? Porque qual seria meu testemunho, qual seria minha conduta, né? Diante de um mundo cada dia mais violento, descrente, né? Então, irmãos, é poder de Deus que transforma o homem. Preso, Paulo declara com convicção: sei que tenho crido, né? Eu e você, nós podemos dizer, sei a quem temos crido, né? Nós temos crido, irmão, num Deus poderoso que fez todas as coisas, né? Num Deus que venceu a cruz, né? Como diz aqui, que venceu a morte e trouxe a vida. Imagine, né? Você morrer, acabar ali a sua história. Não, mas nós temos o direito, né, por Deus, de continuar a nossa história depois que nós partimos desse plano aqui espiritual, que é o atual, e continuar na vida eterna com o nosso Criador. Sua fé permanece firme, pois confia que Deus guardará a sua vida. Mistério e esperança até o último dia, né? Então Paulo não fraquejou. Não devemos se intimidar com as circunstâncias, né? Não devemos nos acovardar diante das lutas diárias, né? O verdadeiro discípulo não mede a fé, não pela circunstância, mas pela fidelidade de Deus, né? Então, sabemos que nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que guarda, é um Deus que nos protege, é um Deus vivo que está a todo instante conosco, né? Deus não morreu, não está lá mais pendurado na cruz, né? Ele ressuscitou, está vivo, à destra do Pai, né? À direita do Pai, intercedendo por nós, porque agora ele é advogado. Mas um dia, né? Um dia ele virá para julgar todas as terras, né? As nações. Sofrer pelo Evangelho é privilégio, né? Tem gente que, eu estou sofrendo tanto. Não, sofrer é um privilégio para cada um de nós, né?
pois revela a confiança total no Senhor, porque Ele é fiel até o fim. Deus é fiel, né? Ainda que nós não sejamos fiéis a Deus, fraquejamos, cometemos delitos, erros, mas Deus é fiel, permanece, porque Ele não pode mentir, né? Ele não erra, né? Então Deus é verdadeiro, justo, temente, né? É um Deus poderoso, na verdade. Irmãos, falamos nesses dois tópicos aqui, é o perigo da falsa doutrina e da ganância, né? É os dias que nós estamos vivendo, homens gananciosos, homens avarentos, homens presunçosos, homens sem temor de Deus. Segundo tópico aqui, sofrer pelo Evangelho com confiança em Deus, né? Ter uma missão a cumprir, né? Independente da circunstância, permanecer fiel para que Deus cumpra o seu propósito em cada um de nós até que Ele venha, né? O Evangelho deve ser proclamado, deve ser divulgado, né? Por quê? Porque Ele é fiel e é fiel até o fim da nossa jornada, né? Agora, irmão, nós vamos para o terceiro tópico, que é guardar o tesouro da fé pelo Espírito Santo, né? Esses dois versículos aqui é importante, irmão, olha só. Conserva o modelo das sãs palavras que demitem os ouvidos na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito o Espírito Santo que habita em nós. Então a sã doutrina, né, a palavra em si, a doutrina cristã, né, os ensinamentos que foram passados do apóstolo Paulo chama Timóteo a manter o padrão das sãs palavras, preservando o ensino apostólico com fé e amor, né? Todo ensinamento que nós temos, irmão, veio dos apóstolos, né? Os apóstolos foram aqueles que tiveram os ensinos diretamente com o mestre, com o Senhor Jesus, né? E o apóstolo Paulo, um servo de Deus, um homem honrado, mas todo ensinamento ele tem mais valor porque é de Cristo, né? Os ensinamentos transferidos de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos pela aí trilhando esse caminho, né? Não apenas conteúdo na fé, mas a forma de transmiti-la com fidelidade e afeto, né? Não só guardar, mas você deve transmitir a mensagem da cruz com fidelidade, fidedigno, né? Com um sentimento de força, né? De veracidade. Em tempos de relativismo, o discípulo precisa ter firmeza bíblica e coração moldado pela graça, né? A fé não é relativa, a palavra não é relativa. Sim, sim, e não, não. Não existe meio termo, né? Não existe ficar em cima do muro. Ou você é ou não é um cristão, né? Ou você transmite verdadeiramente a palavra como ela deve ser encarada, ou você fica em cima do muro, como muitos ficam, né? E isso é perigoso, né? Perigoso para um crente. Não devemos relativizar a palavra de Deus. O discípulo precisa ter firmeza bíblica, coração moldado pela graça, algo que seja solidez doutrinária e sensibilidade espiritual, né? Solidez, o que é sólido? É um negócio firme, né? É um negócio de base, né? Um porto seguro que você possa... Então a doutrina, ela tem que ser um porto seguro para os dias atuais, como nós estamos vivendo. Mas também ser sensibilizado pela espiritualidade. Nenhum pregador tem o direito de alterar, acrescentar ou retirar qualquer parte dessa mensagem que transforma, né? Entendeu, irmãos? A palavra de Deus não deve ser modificada, acrescentada, como vamos dizer assim, meio barro, meio ferro, né? Não, ela é pura, santa. Ela penetra na divisa da alma. A finalidade da palavra é consertar o homem, pôr o homem no sentido de retidão diante de Deus, né? É dar uma meia volta no sentido ao encontro do Criador, né? Que nós chamamos a metanoia, né? Mudança de pensamento.
A fé não é apenas uma doutrina a ser defendida, mas um tesouro a ser guardado com zelo. Entendeu, irmão? Por isso que a lição ela fala aqui em guardando o tesouro da fé. Nós devemos guardar a palavra no coração, na mente, né? Devemos inculcar na mente da criança para que ele cresça e sinta e creia no poder de Deus, né? É uma palavra poderosa, é um tesouro a ser descoberto, na verdade, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é um tesouro que o homem deve descobrir. Como descobri-la? Lendo, examinando e cuidando para que ela permaneça na sua integridade, né? Timóteo deveria guardar intacto o conteúdo do ensino apostólico, mesmo em meio ao abandono da fé cristã por conta da perseguição. Olha só, então a recomendação do apóstolo Paulo é que Timóteo, né, ele deveria guardar essas sãs palavras, né, os ensinamentos dos apóstolos que foram passados para eles e guardar todos, né, com respeito, com a observância nesses ensinamentos apostólicos, mesmo em tempo que muitos estavam saindo da fé cristã, né? Imagine, né? Quais seriam esses ensinamentos, né? Quantas coisas estariam entrando. A expressão bom depósito, né? Aponta para a responsabilidade de perseverar firme a verdade do Evangelho. Hoje, meus irmãos, muitos têm deixado a casa de Deus por pouca coisa, né? Muitos têm vacilado nessa área da sã doutrina, né? Esquecendo, né, do amor maior que foi lá na cruz. Muitos menosprezam a casa de Deus, os ensinamentos, né? Botando palavras filosóficas, conteúdos fora de contexto, vamos dizer assim, né? Que não tem nada a ver com igreja. Igreja não é associação, não é clube. Igreja é o templo do Espírito Santo. São as lamparinas que devem se reacender a cada instante da nossa vida, né? São um depósito, a casa de Deus, a casa e morada do Espírito Santo, né? Aonde o fogo do Espírito mantém acesa a chama do amor de Deus, né? Então, irmãos, o Evangelho da verdade, do mesmo modo, não podemos tratá-la com negligência, adaptá-la à cultura, pois discipulado e também há um chamado à vigilância doutrinária. Somos chamados a vigiar essa palavra para que ela não se corrompa, né? Porque a palavra não se corrompe, mas a introdução do ensinamento errôneo faz com que muitas pessoas fujam, né, do verdadeiro ensinamento cristão. E tudo que nós aprendemos está aqui nessa bendita palavra, né, a palavra de Deus. Também chamado vigilância doutrinária. É o Espírito da verdade que nos guia e nos dá poder e ousadia, né? Lembra lá no tempo lá no início da igreja, o Pentecostes, né, a fusão do Espírito, e houve, né, o derramamento do Espírito e todos foram receber o poder para pregar o Evangelho. Assim nós devemos ter o poder do Espírito Santo com ousadia para anunciar o Evangelho, né? O Evangelho verdadeiro de Cristo, né? Esse Evangelho que cura, que salva e que transforma o pecador. Por isso que desde o início eu já falei, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se Deus curou no passado, Ele cura sempre. Se Deus transforma no passado, Deus transforma sempre. Então, irmão, Deus não muda, não tem variação de pensamento igual eu e você, que agora nós estamos falando uma coisa, daqui a pouco falamos outra. Não, Deus fala uma coisa só, né? Que traz o homem ao arrependimento, né? Quer que o homem se arrependa dos seus pecados, converta os seus maus caminhos, né? E o adore.
Para enfrentarmos tanto a perseguição no mundo quanto a sedução do pecado, a fidelidade cristã é possível, porque Deus habita em nós e nos sustenta com a sua presença viva, né? Hoje nós somos agraciados pelo Espírito Santo através de Jesus, porque o Espírito Santo nos limpou, né, e habita no nosso coração. Somos guiados por Ele, somos dirigidos por Ele quando deixamos Ele guiar, né, a nossa vida. O discípulo é o mordomo do Evangelho, né? Mordomo é aquele que cuida, né? Que zela, né? Pela casa, que cuida. Então nós somos o mordomo do Evangelho, cuidamos do Evangelho. Que vigia com oração, dependência total do Espírito para perseverar, né? Poderão acontecer decepções, como Paulo compartilha no final desse capítulo, mas a nossa fé perseverante deve permanecer forte e nos impulsionar a continuar clamando a mensagem da esperança em Cristo Jesus. A maior mensagem que nós podemos dizer é que Jesus salva, cura, batiza e transforma com o Espírito Santo. Então você, meu amigo, meu irmão, que ainda não experimentou essa transformação, não resista e entregue o seu caminho a Ele, confia nele e tudo fará. Concluindo essa linda lição, irmãos, que para mim é maravilhosíssima, né? Essa lição desse trimestre. E o próximo trimestre que eu já vi, parece que vai dar uma continuidade no discipulado, né? É importante essas lições nesses dias, como nós devemos aprender a abordar as pessoas e ensinar também a transmitir a mensagem que tem que ser, as pessoas têm que alcançar a mensagem de Cristo, né? O discipulado vai além do aprendizado de verdades. É guardar um tesouro que envolve herança, sofrimento e fidelidade. Irmão, já pensou quantas pessoas sofreu para que esse evangelho que nós hoje lemos, né, chegar até nós, até os nossos ouvidos e bater no coração, que aquilo testifica sobre nós. Quantos irmãos sofreram, né? Na arena, nas países que foram perseguidos, né? Mesmo preso próximo da morte, Paulo demonstra confiança em Deus, coragem diante da adversidade e esperança no Espírito Santo, lembrando que o discípulo deve reacender o dom e enfrentar o sofrimento com coragem e confiar plenamente na ação divina. Aqui tem um chamado para mim e para você, que devemos reacender a nossa fé, devemos buscar o Espírito Santo, devemos buscar a santificação, devemos buscar a ler a palavra e entendê-la, né? E divulgá-la sempre aos corações mais sedentos deste mundo, né? O sofrimento com coragem e confiança plenamente na ação divina. Deve honrar o legado, viver o seu chamado, guardar o tesouro da fé com zelo e confiança. Essa lealdade não depende da força humana, mas da fidelidade de Deus, né? Então, nós cremos que Deus é um Deus fiel, que nos guarda, nos livra, nos protege, nos ajuda, né? E nos ampara os seus, né? Essa exortação permanece atual, em meio à rejeição, às falsas doutrinas, às tentações. É necessário buscar intimidade com Deus para manter firme a fé e conservar acesa a chama do Evangelho de Cristo, a única mensagem capaz de transformar vidas. Nós vemos aí, né, irmãos, nos nossos dias, no nosso estado, no nosso país, tanta violência, né? Imagine, não sei quantos habitantes, 1.000 habitantes, ou milhões, não sei, total no Brasil. Mas se todo homem, né, que dobrasse o seu joelho, botasse o seu joelho no pó, eu creio nisso, orasse pela essa nação poderosamente, sem aprofundamento em política, nada disso, né? Estou falando, orasse a Deus e clamasse a Ele. Aí ia cumprir aquele versículo que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, orasse
e clamasse, ele viria sobre essa terra e sararia. Você que não é cristão, evangélico, né, mas crê. Você que possa ser de outra religião, se você orasse a Deus e clamasse a Deus, todo mundo clamasse a Deus, joelhasse a Deus, eu tenho certeza, esse país seria um outro país, né? Irmãos, a oração é poderosa. Ninguém resiste ao poder da oração. Porque Jesus orou a um Deus poderoso, que é o nosso Deus. E Deus é o Deus que criou tudo isso aqui que nós vemos, né? O mundo, tudo que foi Ele que criou. Então, se é Ele que criou, Ele que tem todo o poder. Não é isso? Então, devemos proclamar essa mensagem transformadora. Vamos orar a Deus agora nessa hora. Quero orar por ti e por mim. Quero orar agradecendo a Deus pela essa mensagem, esse ensinamento, né? Pai querido, Deus eterno, obrigado a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui falando, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Obrigado pelos amados irmãos que estão conosco, sempre conosco, nos ajudando também a evangelizar, porque eles são importantes também nesse ministério da divulgação do teu evangelho. Esse canal, ó Deus, tem como propósito divulgar a tua palavra, ó Deus, através do ensino, Senhor, que o Senhor tem nos auxiliado, ó Pai. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?